Fala galera do nono ano, aqui é o professor Giancarlo, língua portuguesa. Estou aqui com vocês para explicar um assunto para vocês aí, do qual vocês vão resolver, tenho certeza. Pensava que ia se livrar do professor de português, mas não se livraram não. Vamos lá. O assunto de vocês trata-se da regência, foi o assunto que eu deixei especificamente do livro 1 para esse segundo bimestre. No caso da regência, é a parte da gramática que trata das relações que se estabelecem entre os termos de uma frase, ou seja, é a exigência ou não da preposição das ligações das palavras. Ou seja, se trata em uma palavra exigir ou não exigir a presença da preposição. Gira basicamente em torno disso. A melhor forma de se dominar esse conteúdo é através da leitura, tá? Porque são muitas regrinhas. Nesse caso, a constante leitura vai auxiliando você a dominar esse conteúdo. Mas vamos verificar algumas dessas regras logo em seguida, tá ok, galera? Então vamos tratar agora dessa regência nominal. Trata-se exclusivamente das relações regidas por palavras que não configuram como verbo, ou seja, palavras que não são verbos. Quem são essas palavras? Substantivos, adjetivos, advérbios, qualquer outra dessas palavras, principalmente com relação a substantivos e adjetivos. Tá? E a necessidade ou não de preposição. Tá? Palavras como substantivos e adjetivos exigem mais de uma regência, assim escolher esta ou aquela preposição das exigências. Ou seja, como essas palavras aí, elas dependem do contexto, elas vão exigir diferentes usos de preposições. O exemplo que eu tenho aí, por exemplo, a palavra amor. Tá? Em todos os três exemplos você tem a palavra amor, mas em cada um deles você tem uma preposição diferente da outra. Por exemplo, tenha amor a seus pais. Vê que nesse exemplo aí, para fazer ligação do amor, que é o termo regente, para com os demais elementos, eu precisei da preposição a. Já no outro exemplo, o amor ao próximo é fundamental. Já utilizei outra preposição. E meu amor pelos estudos aumentou. Você verifica que em todos os três eu tenho a mesma palavra, mas não tenho a mesma preposição. É aí que se trabalha a questão da regência nominal. É em qual preposição eu devo utilizar. É aí que se baseia essa questão da regência nominal. Daí a necessidade de se ler bastante para se ter ideia do que se deve assinalar, tomando cuidado de não confundir como eu falo da maneira como se escreve. Vejamos agora a regência verbal. Na regência verbal, o termo regente será sempre um verbo, ou seja, aqui o elemento principal é o verbo. E já nele aqui implica a obrigatoriedade de se usar a preposição ou não se usar. Ok? Vamos verificar algumas especificações dessa regência verbal. A regência verbal ela pode ser da seguinte maneira. Esse verbo pode ser transitivo direto, tá? Ou seja, a ligação dele com o complemento será feita sem o uso da preposição. Ou seja, esse verbo será transitivo direto. Ou seja, ele vai se ligar verbo ao seu complemento, ao seu objeto, sem a necessidade de preposição. Já ele sendo transitivo indireto, já é a ligação feita desse verbo com o seu complemento, que é o seu objeto, só que esse objeto, no caso aí, vai necessitar da presença da preposição. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter que utilizar a preposição. Já sendo transitivo direto ou indireto, o verbo vai se ligar aos seus complementos, tá? Que pode ser tanto direto quanto indireto. Ou seja, em um não vai haver a necessidade da preposição e no outro exigirá a presença da preposição. Já quando ele for intransitivo, ele vai dispensar o uso desses elementos no caso. Por quê? Porque o verbo, quando ele é intransitivo, ele pode encerrar a oração nele mesmo. Ok? Deu para entender? É só essa questão mesmo para vocês verificarem o que torna ele transitivo, o que torna ele intransitivo e o que torna ele transitivo direto e indireto. Ok, galera? Para clarear um pouco mais, eu vou dar um exemplo para que vocês verifiquem como é que é essa relação da necessidade do uso do preposição ou não uso da preposição. Tá? Vou pegar como exemplo o verbo assistir. Verbo assistir, quando significar ajudar, auxiliar ou confortar, ele será transitivo direto. Ora, se ele vai ser transitivo direto, ele não vai se ligar
com a necessidade de preposição. Tá? Pode ser qualquer outro elemento das classes de palavras, menos preposição. É o que vai tornar ele transitivo direto. Então você verifica, desde que o verbo assistir indique ajuda ou auxílio. Tá? Um exemplo, a enfermeira assistiu à operação. Vê que esse assistir não significa que ela viu a operação, mas sim que ela auxiliou na operação ali no caso. Então, nesse caso, quando vem com a ideia de ajudar ou auxiliar, esse verbo ele passa a ser transitivo direto, ou seja, não precisa de preposição. O a que está ali, junto do objeto, que é a operação ali no caso, ele não é preposição, e sim apenas um artigo, beleza? Já esse outro exemplo aqui, quando o verbo assistir já tiver no sentido de ver, né, visualizar, presenciar ou estar presente, no caso ali, ele já passa a ser transitivo indireto. Ou seja, ele vai ter que se ligar com um complemento utilizando preposições. No caso do exemplo aí, o garoto assiste a série. Veja, o garoto viu a série nesse caso aí, não é isso? O garoto viu a série. Verifica que esse a que está aí junto do complemento, ele é preposição. Então, o a com acento indicador de crase, ele é preposição, tá ok, galera? Então, nesse caso aí, o assistir nessa segunda frase, ele é transitivo indireto. Então, basicamente, essa questão da regência verbal, ela se baseia no uso ou não uso de preposições, em saber se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto. Dá uma olhada nas atividades do livro, dá uma lida no conteúdo e resolvo, galera. Conto com vocês, beleza?